gente, cheguei para mais um picolé de limão. Então vamos lá, vamos de história. Se você não é tipo um alienígena que estava fora do planeta Terra ou uma espécie de ermitão totalmente desconectado da internet nos últimos 3 anos, você já deve ter escutado essa voz em algum momento. E já sabe de quem que eu tô falando. Essa voz aí é da Déia Freitas, roteirista, escritora e contadora de histórias no podcast Não Inviabilize. Um fenômeno na internet com mais de 97 milhões de reproduções e mais de 940 mil ouvintes. É um podcast de histórias reais, que em sua maioria são compartilhadas pelos próprios ouvintes do programa. São histórias que vão desde romances que dão certo, ou não, né? Até histórias de famílias, amizades e por aí vai. Para começar a semana de conteúdos em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nada mais justo que falar de uma podcaster em um podcast. Quem conduziu o papo com a Déia foi a editora assistente da Agência Mural, Tamires Gomes. Então, vamos lá. Vamos de história. Bom que você topou, que a gente conseguiu, tô muito feliz. Primeiro, Déia, a primeira pergunta que eu queria fazer é que você é de Santo André, né? Você é de uma cidade... Eu sou aqui do ABC, nasci aqui. E como foi viver em Santo André? Eu estudei numa escola pública aqui chamada Padre Aguinaldo. Poxa, minha infância a gente está falando de coisa de muitos anos, né? Porque eu tenho 47 anos, então, né? Está falando daí de uma época que vocês não eram nascidos. E era uma infância muito mais livre, assim, né? A gente vivia na rua, né? O pessoal da escola, eu estudei numa escola que atende uma grande comunidade aqui, né? A nossa favela, que é a Tamarutaca. Então a gente vivia na rua. Era isso, subir em árvore, correr. Era uma infância muito livre, né? Diferente. Agora nem tem como ser assim. Mas a minha época era outra época, né? Então a gente vivia na rua depois da escola até a hora que a mãe chamasse. Inclusive o Sesc que foi construído aqui foi construído do lado da Tamarutaca e assim foi uma coisa muito boa para o nosso bairro, né? Foi, eu acho que um marco assim de mudança, porque antes tinha o quê? A gente ia na quermesse da igreja, porque Santo André tem um lado também mais provinciano, assim, quase interior, né? Então, é a grande, eu não sei, não vou te saber dizer se é a maior comunidade aqui de Santo André, provavelmente não, porque tem Vila Luzita, tem outras, mas é uma das maiores, assim, a Tamarutaca é muito conhecida porque ela pega ali 3 favelas, a favela da Tamarutaca, Palmares, quase da Fundação de Santo André, ali da faculdade, assim, a parte de baixo. Então é praticamente uma mini cidade. Né? Porque a gente tem uma questão nas periferias que as pessoas precisam se deslocar, né, para ir para um set, para ver um show, para ter um negócio. Então é legal ter algo próximo, né, de você que consumir cultura, gastar 2 horas da sua vida. E lembrando que a gente está quase do lado do centro de Santo André, mas ela é um bairro cercado, né, por algumas comunidades. Então, inclusive, a gente tem aqui também o que é chamado hoje de Cracolândia. Então, ali próximo, né, a Tamarutaca, tem uma avenida principal que depois que o Dória fez aquelas ações que ele fez lá na Cracolândia, as pessoas que eram de Santo André vieram para cá, se sentiram mais seguras de vir para cá, né? Por essa questão policial e tal, né? Então, meu bairro mesmo é um bairro que tem uma população de pessoas que vivem na rua muito grande. Inclusive, aqui tem um complexo de prédios que a gente chama aqui dos predinhos, é tipo como se fosse uma Coab de Santo André, né? E por conta dessa Cracolândia, ele foi todo cercado com grade. Então, é uma coisa que interferiu também, porque antes, na minha época de infância, por exemplo, a gente brincava por aquelas ruas entre os prédios, né? Hoje em dia, se você não mora mais naqueles prédios, que são prédios populares, você não tem acesso mais, né? Por essa questão também de 4 anos para cá, dessa grande população, né, de pessoas morando na rua que
que estão aqui no bairro. Nossa, é uma questão mesmo. E eu, como eu sou protetora de animais, alguns usuários de crack que estão aqui no meu bairro que tem cachorro, eu sou a pessoa que atende os cachorros e as pessoas. Então, a gente aqui fornece marmitex, a gente fornece ração para os cachorros. A gente, quando eu digo, sou eu e minha prima, né, Janaína? Então, a gente faz aqui o que dá, né? Porque também é muita gente, então... Para você comentar um pouco desses seus Ah, trabalhos tá. sociais, essa já é um desses trabalhos, né? Esse eu acho que é mais não chega a ser, né, um trabalho social, eu acho que é dever de cidadão mesmo, tipo, né, você tentar melhorar um pouco o seu bairro. Então, assim, o que eu consigo fazer aqui, essa questão de dar o básico, porque assim, você dá um marmitex, uma ração, você não está mudando nada na vida da pessoa, né, então, assim, tem que ter política pública e tal, mas a gente faz o que dá para fazer na hora, né. E você tem irmãos? Você tinha seus familiares também moravam com você? Seus pais também Eu são... sou filha única, meus pais morreram muito cedo, então eu fui criada pelos meus tios e minha prima Janaína foi, tipo, a gente foi criada como irmãs, então a gente ficava na rua assim, né, com a turma da escola, os vizinhos, tudo da mesma idade, molecada. E nessa época você já era uma criança que já gostava de ouvir histórias, de reproduzir histórias, ou de Eu era uma criança danada, viu? Eu era uma peste. E eu já, por exemplo, eu nunca fui evangélica nada, mas tinha uma igreja aqui, que nas férias era a igreja do Nazareno, que contava histórias da Bíblia e tal, e eu gostava de ouvir histórias para depois sair contando. Então eu ia, participava para ouvir as histórias e sair contando depois. Eu sempre gostei, sim, dessa coisa de contar histórias e de aventuras, como se eu estivesse num filme, sabe? Aquele tipo de criança, eu era esse tipo de criança. você gostava muito de ler? Tinha algum livro preferido, alguma história? Na minha infância era a série Vagalume, né, do começo ao fim. Eu era rata de biblioteca mesmo, lia tudo que eu podia. Nossa biblioteca não era grande, nada, na escola pública, mas o que tinha lá, por exemplo, série Vagalume, cabo a rabo, início ao fim. E isso tem a ver um pouco com o blog que você criou? Foi por gostar de escrever? Foi por gostar de contar história? Esse blog você tinha há muito tempo, né? Nossa, anos 2000, né? 23 anos, quando surgiu o Blogspot. Sim, eu contava histórias do cotidiano, da minha vida, de coisas que eu via na rua. Eu gostava bastante, mas eu tinha aquela questão de ter vergonha de publicar. Então, eu postava os textos, passava um tempo, apagava. Eu tenho ainda alguns textos daquela época, eu tenho nem sei se ainda o Blogspot está no ar, mas assim, a última vez que eu vi, tem uns anos, os domínios ainda existiam e o meu domínio estava lá, tipo, não inviabilize, .blogspot.com, alguma coisa assim, ainda estava lá ativo, assim. Então, sei lá, era uma outra época, era muito nova também, né? Então eu gostava de escrever, mas não tinha segurança nos meus textos e tal, então eu ficava com vergonha. Então vamos lá, vamos de história. Eu vi que você é formada em psicologia, né? Mas Sim. você, antes disso, queria alguma coisa relacionada, por exemplo, à comunicação? Então, eu venho de uma realidade que a minha família nunca achou que a gente fosse para a faculdade, assim, não era uma realidade para a gente a faculdade, né? E eu fui a primeira pessoa da minha família toda a entrar na faculdade, e eu só entrei na faculdade porque eu fui trabalhar na faculdade. E aí me dava bolsa integral, senão eu não teria acesso, né? Para você ter uma ideia, na minha época de escola, não se falava que a gente podia prestar vestibular para a USP. Eu nem sabia que a USP existia. Eu saí, da minha época era colegial, ainda do terceiro colegial, sem saber que a USP existia. Então, quando eu entrei na faculdade para trabalhar, eu vi os cursos que tinha e quis psicologia. Então, assim, era mais na vibe do que eu achava que tinha a ver comigo, mas também que tinha que ter naquela faculdade que eu trabalhava, porque senão não ia ter bolsa, né, para pagar. Então, eu nunca tive esse sonho de estar na escola e pensar em fazer uma faculdade, porque não era alguma coisa que a gente achava que fosse possível, né, dentro da nossa realidade, né, do que a gente vivia ali em questões financeiras. Então, quando rolou,
rolou porque eu trabalhava lá. Olha só, e é isso, né? Foi um pouco antes desses programas sociais todos, ProUni. Hoje em dia a gente Bem antes, não tinha nada, não tinha tem um absolutamente acesso, nada. que não é um grande acesso, mas a gente hoje já tem algumas políticas públicas, né? De pensar que Sim. ainda é desigual. Poxa, e eu escolhi ainda psicologia que os professores não estavam nem aí, eles pediam muitos livros, assim, e eu não tinha dinheiro, porque eu trabalhava, eu lembro que eu ganhava R$ 330, era outra época, né? Mas a faculdade custava, se eu fosse pagar, custava tipo, sei lá, 570. Eu não ganhava nem para pagar a mensalidade se não fosse a bolsa 100%. Então eu tinha que assim pegar livro emprestado, tirar a cópia, ir para a biblioteca, porque alguns livros que eu lembro assim que falava, puta, esse livro eu sempre quis ter e eu nunca pude, né? Agora se eu quiser, tudo bem, eu vou lá e compro, mas na época que eu queria ter mesmo aquele livro, eu não podia ter. E a faculdade era ali pelo ABC, ou você tinha que vir? Era Faculdade Senador Flacker, centro de Santo André. Agora virou Anhanguera. Mas dava para ir de ônibus, tinha isso do transporte público. Não, eu ia a pé, não tinha dinheiro para ir de ônibus. Uns 20 minutos andando a pé. Mas você então chegou a atuar como psicóloga? Não, não, fiz todos os estágios e depois quando eu tentei, porque assim, qual era o problema? Eu não podia sair do meu emprego para fazer um estágio, assim, que ganhasse pouco, porque eu tinha minhas contas para pagar, né? Não tinha pai, não tinha mãe, tinha que me manter. Então eu nunca consegui, tipo, ter um tempo para sair de um emprego e ficar um tempo procurando e me acertar, porque assim, né, precisa comer, precisa pagar luz, pagar água, então não era uma realidade. E isso foi um baque para mim, né? Porque você quando você termina o curso, você vê todo mundo ali tendo um suporte para poder, né, seguir a carreira, e eu não tinha como assim, não era que a minha família não me deu suporte, é porque não dava realmente. Tinha que pagar, todo mundo tinha que pagar as contas, então aí o tempo foi passando, né? Você vai trabalhando aqui e ali e acaba não rolando. E de quais coisas você chegou a trabalhar, então, nesse processo, antes do Não Viabilize, digamos assim? Ó, meu primeiro emprego foi numa agência de publicidade fazendo anúncios de classificados. Então, venda de veículo, anúncios de namoro, porque era uma época que não tinha nada, né? Site, aplicativo, não tinha nada. Era anúncios, as pessoas anunciavam nos classificados que elas queriam namorar. Notas fúnebres, eu fazia todos esses tipos de anúncio. Depois eu fui trabalhar na faculdade. Depois que eu saí da faculdade, eu entrei para o terceiro setor. E do terceiro setor eu fui para a moda. E aí, depois da moda, já veio o podcast. Foi esse é o meu caminho, né? Minha trajetória foi essa. Então, vamos lá. Vamos de história. Enfim, né, chegamos também onde eu queria chegar para perguntar como é que surgiu a ideia do Não Inviabilize como um produto de áudio, né? Porque acho que você tinha comentado que ele veio do blog. O que te deu estalo, assim, de criar? Então, na verdade, não fui eu, né? Foi uma outra podcaster, uma amiga minha chamada Priscila Armani. Eu já recebia histórias no Twitter. Uma vez uma moça viu que eu era psicóloga e me mandou uma DM contando uma história, querendo um conselho. Eu falei, olha, esse não é o papel do psicólogo, tal, né? Mas eu posso jogar aqui na timeline e você colhe as respostas. E aí eu comecei a receber muitas histórias para fazer a mesma coisa e comecei a contar essas histórias no Twitter. E aí a Priscila Armani falou, dessa, tem que fazer um podcast. E eu nem sabia o que era um podcast. Você vê, eu tava no Twitter, mas nem sabia o que era um podcast. E aí eu falei, ah, não, nem rola, tal. E aí ela ficou insistindo, eu falei que não, não, não. E aí ela conseguiu me convencer a fazer um canal do Telegram. E aí eu comecei a contar histórias no Telegram, como se fosse áudios ali de WhatsApp, sabe? E eu passei um ano fazendo isso, contando histórias no Telegram. E aí depois, no Telegram, um pouco antes da pandemia, eu falei, ah, bom, vamos fazer o podcast. Aí veio a pandemia. E aí eu comecei a gravar em casa, né? E aí não parei mais. Então, esse canal no Telegram que você fez foi em 2019, por aí. Que é o mesmo que até hoje ou não? Já mudou, né? Outro canal. Não, já mudou, já. Era um canal só de áudios mesmo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que conheci na pandemia o podcast. Foi uma loucura, porque as pessoas não podiam sair de casa e elas ficavam ouvindo, né? Acho que como você até se sente, assim, talvez
achando... É que assim, as pessoas têm parece uma relação com você de amizade mesmo, né? No começo de tudo, na pandemia, eu dei meio que uma pirada, porque assim, as pessoas me escreviam do tipo, Déia, eu tô sozinha em casa, eu tô com medo, eu tô começando a tossir, eu te ouço, e aí eu ficava naquela, puta, essa pessoa vai morrer sozinha, então, sabe assim, eu criei uma responsabilidade por pessoas que eu nem conhecia, então assim, eu recebia muito e-mail, assim, de gente com medo também, né, do mesmo medo que eu tinha, mas eu tinha todo o suporte da minha prima, enfim, né, das pessoas aqui, tinha gente que não tinha ninguém. E até hoje eu recebo muito feedback, assim, positivo no sentido de que, eu me sinto sozinha, mas aí eu boto uma história lá e eu fico melhor. Então isso é muito bacana, mas também tem esse lado que eu te falei das pessoas não terem um pouco de limite. Então, às vezes as pessoas aparecem na minha casa, às vezes as pessoas não gostam de uma história e elas me xingam como se eu tivesse feito isso pessoalmente para elas, né? Por causa da proximidade, da voz, eu não sei o que que rola. Às vezes algumas pessoas não entendem mesmo os limites, né? Mas na maioria dos casos é de boa, assim, as pessoas são bem receptivas. Sim, sim, eu te acompanho no Twitter também, eu vejo que são muitas tretas, né? As pessoas são muito malucas, assim, As pessoas, e num tem um nível povo que absurdo. me odeia muito, né? Então, assim, não sei de onde vem isso também, né? Mas como você lida com esses dois sentimentos, né? Ter a sensação assustadora de tudo isso, mas também de ter uma coisa que é bem sucedida acontecendo. Não sei. Então, às vezes eu acho que eu lido bem, às vezes eu acho que não, porque assim, quando tem muita gente prestando atenção no que você está fazendo, é óbvio que a hora que você escorregar, alguém vai te xingar, vai te apontar o dedo, tal, né. Então, assim, eu não consigo, por exemplo, ter uma postura mais blasé do tipo: "Ah, acontece na internet", tipo, se alguém me xinga, eu xingo de volta, então, não deveria, mas, eu continuo achando que, poxa, né, se a pessoa está se dando ao trabalho de me escrever um e-mail desaforento, eu vou responder desaforenta. Não lido bem, né, eu acho, eu não sei. Mas também, ao mesmo tempo, as pessoas que me escrevem carinhosamente também é um retorno muito bom, é um amor muito grande, então eu procuro focar no meu trabalho, que é contar histórias, assim. Então eu acho que enquanto as pessoas estão gostando ou odiando a história, para mim tá ótimo, porque elas estão ouvindo e estão se identificando de alguma forma, né, mesmo as que odeiam. Então, eu acho que o meu papel é esse, é contar histórias. E, inclusive, até o seu contar de história, ele é inovador, né? Porque tem ali um pouco da sua maneira de contar, até da sua opinião. Eu adoro quando eu sou contra. Você é muito, realmente, direta, até no que você pensa em relação àquela história que você está contando mesmo. Eu acho que quem conta histórias, do tipo de história que eu conto, não tem muito como ficar neutra também, né. Porque você vê um puta absurdo daquele, você vai contar como se nada tivesse acontecendo, não dá, né. Então, eu não sei, eu acho que é o básico, assim, da contação de histórias, eu acho que os contadores acabam se envolvendo mesmo, né. Tanto que o meu slogan lá é "as suas histórias misturadas às minhas", porque, assim, quando eu me identifico, eu acabo realmente falando, misturando, né, alguma coisa, contando alguma coisa minha no meio da história e assim vai. Quando eu misturo é porque realmente é alguma coisa que me identificou, assim, né. E você chegou a, por exemplo, ouvir referências de contações de histórias? Foi algo que você foi fazendo do mesmo jeito que achava que seria legal? Ou você colheu ali aqui alguma ideia que alguém te deu, ou alguma referência de alguma outra coisa? Então, não, para contar, eu conto histórias mais ou menos do mesmo jeito que eu contava no Twitter, mas paralelo a isso, eu fui trabalhar no podcast, que é o Mamilos Podcast, e para me aprimorar, eu fiz alguns cursos de roteiro. Então, fazer esses cursos de roteiro me ajudou bastante, assim. Hoje eu consigo pegar qualquer história e estruturar do jeito que eu acho que vai funcionar, por causa do conhecimento que eu tenho em roteiro. Quando eu falo que não tem técnica, é para inserir as minhas vivências, mas todo o resto tem técnica, né. Há uma humanização da maneira que conta também, que você aconselha, é empática com essas histórias, justamente, você comentou, não é uma passividade, né? Que isso quase virou um trabalho social também, as pessoas se identificam e até se aconselham a partir daquilo que você
É, eu costumo brincar que nas histórias eu gosto de militar escondido. Então, por exemplo, você vai ver histórias de amor ali entre dois homens, duas mulheres, que eu não estou ali falando homofobia, não, mas eu estou mostrando como que pode ser bonito, né? O amor, independente de quem seja, eu posso trazer uma história ali mostrando como que uma pessoa gorda é tratada sem estar falando de gordofobia, mas mostrando, te fazendo se sentir mal por aquela pessoa. Então, eu milito bastante escondido nas histórias, né? Porque eu acho que é uma maneira de você acessar pessoas que, se de repente você coloca a palavra feminismo, gordofobia, racismo, isso e aquilo, você não consegue acessar. E você trazendo uma vivência e colocando a pessoa na história, você consegue acessar lugares que você não acessaria, trazendo ali aquilo como pauta, né? Diferentes coisas. E até para mostrar que, por exemplo, que nem você disse, uma história bonita de um casal LGBT, mas às vezes uma história também de que não é Sim, de golpes, de de golpe. tretas, tem de tudo. E aí você não fica focando, nossa, ai, é uma mulher com uma mulher. Não, você está focada no golpe, na treta, entendeu? Mas isso também é técnica ali do roteiro do que você vai destacar. Então, tudo depende do que para onde você vai levar o foco daquela história, né? E o que você quer deixar ali marcado, mas que vai passar batido, e é para passar batido. Então, às vezes eu recebo, por exemplo, da história de Girassol, eu recebo e-mails de pessoas que falam: ah, nossa, eu via de outra maneira o amor de dois homens, mas ai que bonito, eles adotaram uma criança, nananã. Então, de alguma forma, aquilo sensibilizou a pessoa, né? Ou histórias como o Tibério, que a gente está ali falando, né, do que pode acontecer, sei lá, num caso de homofobia, onde o pai não aceita e que no final dá tudo certo. Então eu procuro, quando eu recebo as histórias que eu vejo que já tem uma que eu falo, essa aqui dá para eu militar, escondida. E aí eu já boto lá na minha fila de militância. Tem a caixinha da militância. Ah, eu tenho isso. Todos os temas, tudo. Então vamos lá, vamos de história. Inclusive, é isso, né? O tema da diversidade. Tanto é que houve toda a treta lá da vaga que você abriu. Ah, isso, até hoje. Até hoje essa vaga repercute ainda. Então, tanto é que as matérias, né, quando eu jogava no Google, muitas delas falavam disso. Sim. Mais do que, às vezes, do podcast em si, mas da vaga que abriu pro podcast. Não, eu fui denunciada no Ministério Público por causa da vaga. E como que tá isso hoje? Mas essa denúncia já... Não, a juíza disse lá que era improcedente, deu uma aula lá, falou que tipo, eu não estava fazendo nada errado, entendeu? Mas quando eu li aquilo que eu tinha sido denunciada, eu fiquei em pânico, né? Falei, meu Deus, né? Mas no final não deu em nada, mas fui, né? E aí... Muito estresse, muito estresse. Tentaram invadir meu e-mail, meu site, derrubaram meu Twitter. Foi péssimo. E acho que não dá pra gente não falar aqui também que tem esse fato, né? Você é uma mulher negra. Exato. No podcast mais ouvido, num dos mais ouvidos do Brasil. Semana passada mesmo tinha uma galera lá falando que o meu podcast é lavagem de dinheiro. Toda vez é isso, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas. Você não vê ninguém falando isso de um Casimiro, de uma youtuber branca que gasta milhões. Aí você não vê ninguém tentando associar a nenhum tipo de crime, né? E eu que nem festa dou, mal bebo minha tacinha de espumante, acusada de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, esquema laranja, esse tipo de coisa. A gente sabe o que é isso, né? A gente sabe o nome disso. E eu vejo que é recorrente, né? Cada semana é alguma coisa que envolve. Sim, porque as pessoas não se conformam. Agora é porque eu vou destinar, né, mensalmente uma verba para alguns projetos sociais, e aí as pessoas também acham que mas vai gastar dinheiro com isso, tipo, é o meu dinheiro, né? Então, nem isso eu posso. E aí, como um dos projetos é justamente, né, para reforçar aí, né, algum projeto de visibilidade trans, nossa, virou um inferno a minha vida. As pessoas me atacando diretamente. Você pode contar um
Você pode contar um pouquinho mais do projeto? Como que vai ser? Então, eu escolhi já o projeto, mas a gente ainda está conversando, então eu não tenho como falar muito. Mas, assim, eu pedi que as ONGs, né, inseridas nesse contexto de visibilidade trans, me enviassem projetos para que nesse ano fosse destinado uma verba de R$60 mil. Então, aí isso também criou aí uma hostilidade, principalmente de feministas radicais, e, enfim, foi péssimo também. Então, você vê, a gente não acerta nunca, né? Pois é. Acho que eu vou até fugir do que eu ia perguntar aqui, mas como, no seu tempo livre, como é que você faz? Assim, você sai um pouco da internet? Porque eu imagino que, às vezes, você vai olhar um Twitter para olhar uma besteira, mas aí você acaba não conseguindo, né? Então, o meu tempo livre, eu fico em casa com os meus bichos, com meus cachorros, com a minha prima, assisto alguma série, alguma coisa. Mas eu sou uma pessoa que a minha cabeça não para. Então, no meu tempo livre, eu estou vendo o que eu vou fazer para o podcast, por exemplo. Né? Eu não consigo assistir, por exemplo, uma série e falar, poxa, e se eu criasse um quadro X diferente assim? Então, eu estou sempre pensando. O meu jeito de relaxar é esse, né? Então, sei lá, de repente me dá uma vontade de mudar as capinhas do podcast, vou lá e começo a fazer capinha, estou relaxando. Estou trabalhando, mas também estou relaxando. Então, porque eu não sou uma pessoa de viajar, né? Não gosto muito de sair de casa. Meu lazer é minha casa tá boa, agora que eu melhorei um pouco de vida, tipo, sem goteira, sem mofo, sem, sabe, um piso melhor. E aí a casa estando legalzinha, você fica em casa de boa. E são quantos cachorros? Eu tenho 3 cachorros e 6 gatos. Então vamos lá, vamos de história. Uma outra coisa é isso, o podcast fez 3 anos, né? Fez, dia 7 agora, fez 3 anos. E você tem algum plano de alguma mudança? Vai ter um quadro novo? Tem alguma novidade, mesmo que prevista? Então, o podcast ele desdobrou para bastante coisa. Eu tenho 2 livros para escrever, um sobre o picolé de limão e outro com histórias do Luz Acesa. O podcast, talvez, a gente está em negociação, se desdobre para um programa de rádio, que é o meu sonho, tipo, acessar os cobradores de ônibus, sabe? O pessoal que ouve rádio e não sabe nem o que é um podcast. E aí tudo vira isso, né? Desdobramentos do podcast. Então, qualquer quadro que eu faça. Eu tenho um quadro em mente já de pessoas desaparecidas, eu recebo histórias de pessoas que estão procurando parentes, é uma história que não dá para você contar anonimamente, porque você precisa mostrar a foto da pessoa que está desaparecida e tal, né? Então eu terminei de formatar esse quadro agora e vou contar, e também tem um quadro que todo mundo pede, mas eu detesto, que é a história de ET. Mas vai ter, porque, né, o povo gosta. Então é meio que um Luz Acesa de ET, detesto, mas vai ter, porque eu recebi umas histórias até que muito boas, assim. É isso. História de ET. É que eu acho a história de ET tão, assim, Não, né? pelo Meio amor. ridículo, Mas tem acontecido uns OVNIs, né? mas será que não é balãozinho? Não sei. Mas as pessoas gostam, acho que tem uma pira mesmo envolvida. Eu acho irritante se tem o ET, por que ele não vem logo? Mas aí, por outro lado, eu penso, se aquele cara que estava lá, que era um ET mesmo, foi abatido, por que também vão vir? Não vão, né? Se já vão abater, por que vem? Não vem. Eu não viria. Não, eu também não. A Né? gente foi hostil, porque, né, abateram todos, não sobrou nenhum. Então, se tinha algum ET dentro daquelas naves, ele está morto. Então, a gente não é legal com as pessoas de fora. Eu não devia estar rindo com isso, mas realmente. Eu não devia estar rindo, mas realmente a gente não é legal. Mas você concorda? Não, por que ele, se existe, por que não vem? Olha as tentativas. Quantos vieram? 5, 6 aí. Tentaram, mataram todos, entendeu? Então, se eu sou um ET e eu vejo isso lá de onde eu estou, eu falo, bom, podemos jogar a bomba, acabar com tudo? Se não podemos, então não vamos lá. Porque a gente vão matar nós, entendeu? Então não adianta querer vir, porque a gente não sabe receber. A real é essa, o Brasil, nem é o Brasil, o mundo, né? Planeta Terra não está sabendo receber o ET, mataram todos, que se né? Se não era só o balão, o drone, sei lá, mas se realmente foi um ET, mataram, gente. Então, não tem. Que comunicação é essa? Que você não escolta o ET para ele descer e você conversar. Você vai lá e mata o ET, acabou. O que você aprendeu? Nada, acabou.
Então me irrita demais a história de ET, mas tem um monte de gente aí que manda história de ET, então vou fazer isso. E eles são passivos, né? Fazem desenho em plantação, tipo, nunca ninguém veio. Não, então para quê? Por que faz o desenho em plantação? É um código para quem? Ou é um jogo? Eles vêm para cá, tipo, que vão apostar quem vai lá fazer o negócio na plantação. Não faz sentido também. Eu acho que isso quem faz em plantação é gente daqui. Não acho que o ET viria aqui para fazer isso, sei lá. E também abduzir gente da rua. Eu não sei, olha, eu sou contra. Ai, gente. É isso, fim. Mas eu tô curiosa agora para a história de ETs. Então, em breve. Infelizmente tem muito pedido, então vai ter. Infelizmente teremos aí um novo quadro. Vai ter o quadro de ET, porque acho péssimo. Então vamos lá. Vamos de história. Acho que é isso, Deia. Muito obrigada pelo papo aqui, pela eu que agradeço. Desculpa aí a coisa do ET, mas é um lance que me irrita. Vai de 0 a 100, né? Ai, meu Deus. Então tá bom. Quando eu lançar o quadro de ET, eu vou dedicar para vocês, tá? Ai, tá bom. Tá bom. Obrigada, Deia. Um beijo. Um beijo, gente. Um beijo, Rômulo. Tchau. 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 Esse podcast teve produção e reportagem da Tamires Gomes, editora assistente aqui da Agência Mural. E a edição de som é do Rômulo Cabreira. Para quem curtiu esse conteúdo, tem um perfil maravilhoso da Deia no site da Agência Mural, agenciamural.org.br. E lembrando você de escutar o Tamo em Crise, nossa série de podcasts onde a gente conta de forma descomplicada como que a crise climática impacta a vida dos moradores das periferias, em especial as quebradas aqui da região metropolitana de São Paulo. O Tamo em Crise é uma parceria entre a Agência Mural e o Greenpeace Brasil. É só fazer uma busca no seu agregador favorito de podcasts. E para você que ficou até aqui, um beijo e até a próxima!